Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Microgeração Solar Fotovoltaica disponibilizado pelo Lab Solar. Nesta aula, iremos realizar um estudo sobre as principais funções utilizadas no Calc, junto de algumas funções específicas. Funções são operações pré-definidas, já programadas, disponibilizadas pelo próprio programa, para auxiliar e produzir processos em fórmulas. Toda função possui parâmetros, que são informações necessárias para executar uma função. Todo parâmetro é separado por ponto e vírgula. Já retorno são informações geradas pela função ao ser executada. A estrutura das funções é dada por nome da função e seus parâmetros. No exemplo abaixo, temos a função soma, e os parâmetros são as células A1 e A3. Logo, o valor da célula será igual à soma de todos os valores da célula A1 e A3. Atenção! Os símbolos de separar células em intervalo de células são bem semelhantes, sendo o primeiro ponto e vírgula e o segundo 2 pontos. No primeiro exemplo, temos soma A1, ponto e vírgula, A7. Ou seja, a função soma somará as células A1 e A7. No segundo exemplo, temos a soma de A1 a A7. Ou seja, a função soma somará as células A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. A primeira função que estudaremos se chama soma. Ela realiza a soma de valores numéricos, podendo ser células ou intervalos. Para montar essa função, necessitamos das células em si ou de um intervalo. Para o exemplo seguinte, temos igual, soma A1 e A2. O valor da célula será igual à soma de A1 com A2. Em seguida, temos a função média. Ela realiza a média aritmética de valores numéricos, podendo ser células ou intervalos. Para montar essa função, necessitamos da célula em si ou de um intervalo. Para o exemplo seguinte, temos igual, média de A1 e A2. O valor da célula será igual a média de A1 com A2. Uma função muito útil é a função se. Ela realiza uma validação informada pelo usuário. Caso seja verdadeira, executará um comando. Porém, se for falsa, executará outro comando. Para montar essa função, necessitamos saber qual é a condição e qual é a ação se verdadeira e qual a ação se é falsa. No exemplo, temos que, se o valor da célula B3 for maior que zero, o valor da célula que contém a fórmula será investimento atrativo. Caso seja negativo ou igual a zero, o valor da célula B3 será investimento não atrativo. Outra função utilizada é a count-se. Ela realiza uma validação informada pelo usuário. Caso seja verdadeira, irá adicionar 1 ao valor da célula. Para montar essa função, necessitamos saber qual é a condição que se deve somar, caso seja verdadeiro. Por exemplo, no intervalo de B3 a B10, se alguma célula tiver o valor aprovado, será somado 1
no valor final da célula. E, no fim, ele mostrará a quantidade de aprovados que ele conseguiu identificar naquele intervalo. Uma função a ser utilizada neste curso é a VP, que calcula o valor presente, conceito que será utilizado mais adiante. Para montar essa função, necessitamos saber qual é a taxa, o número de períodos, o valor de pagamentos periódicos, o valor futuro e o tipo de pagamento, sendo 0 para dívidas no fim do período e 1 para dívidas no início do período. Outra função a ser utilizada nesse curso é a VF, que calcula o valor futuro. Para montar essa função, necessitamos saber qual é a taxa, número de períodos, valor de pagamentos periódicos, o valor presente e o tipo de pagamento, sendo 0 dívidas no fim do período e 1 para dívidas no início. Podemos notar que tanto o VP quanto o VF são parecidas. A única diferença entre elas é que uma utiliza valor futuro como parâmetro e a outra utiliza valor presente como parâmetro. A última função que iremos comentar é a TIR, taxa interna de retorno. Para montar essa função, necessitamos de um intervalo. No exemplo, o valor da célula será igual à taxa interna de retorno de um investimento que ocorreu nos períodos A1 a A3. Temos também a formatação condicional. Ela formata as células dado uma condição. Por exemplo, as células que representam um prejuízo ficarão em vermelho, enquanto as células que representam um lucro ficarão em verde. Por fim, caso digitemos algum valor inválido na fórmula, algum erro será gerado. Aqui estão erros bastante comuns de serem gerados. Entre eles, temos erro por célula pequena demais para o texto, erro de valor, erro de referência, erro de nome e erro por divisão por zero. Neste exemplo, temos uma função que funciona normalmente e um exemplo para cada erro que poderia ser gerado. Agora faremos um exemplo prático. Neste exemplo, temos um investimento que possui seu fluxo de caixa descrito da seguinte forma. Com isso, iremos montar a tabela de fluxo de caixa e verificar informações e produzir gráficos. Criaremos duas planilhas, a primeira para análise e a segunda para evolução. Na primeira, iremos colocar informações sobre o investimento, e na segunda, iremos colocar os dados do investimento ao longo do tempo. Preencheremos então a planilha evolução. Primeiramente, inseriremos cabeçalhos, período, saída e entrada de capital, nosso fluxo de caixa sendo o simples, o total daquele período, e total corrente, o quanto possuímos líquido naquele momento. Teremos também uma coluna para rendimento naquele período. Queremos saber se obtivemos lucro ou prejuízo naquele mês. Agora, completaremos a tabela com os dados dos investimentos. Primeiramente, preencheremos os períodos com o preenchimento automático. Após, inseriremos as entradas e saídas de capital, de acordo com o mês correspondente. As saídas possuem valor menos, para indicar que são um gasto. Já as entradas possuem o sinal mais subentendido, para indicar um recebimento. Em seguida, utilizaremos a fórmula soma para somar a saída de capital com a entrada daquele período. Também utilizaremos o preenchimento automático
para o restante dos períodos. Para o total corrente, também utilizaremos a função soma, porém, somaremos o total do período passado com o total de capital desse período. Como no primeiro período não tivemos registro do capital passado, simplesmente copiaremos o valor do fluxo de caixa simples. Para o resto, utilizaremos a soma. Para o rendimento, utilizaremos a função C. Caso o fluxo de caixa simples daquele mês tenha sido maior que zero, significa que tivemos um lucro. Caso seja menor ou igual a zero, iremos definir que tivemos um prejuízo. Logo, se o fluxo de caixa simples daquele período for maior que zero, tivemos um lucro. Se não, tivemos um prejuízo. Feito tudo, iremos formatar a planilha. Pressionando o botão Ctrl, selecionaremos as células desejadas. Alteraremos então seu alinhamento, suas bordas e sua cor de preenchimento. Depois de feito isso, iremos realizar a formatação condicional. Iremos em formatar, condicional, condição. Alteraremos a condição para maior que, inseriremos o valor zero. Iremos em aplicar o estilo, novo estilo, plano de fundo, cor, selecionaremos a cor verde. Adicionaremos então uma nova regra, porém para menor ou igual a zero, e a cor vermelha. Clicaremos então em OK. Na planilha Análise, inseriremos os cabeçalhos média, períodos de lucro e períodos de prejuízo, valor presente, valor futuro e TIR. Inseriremos a fórmula da média e seus valores. Teremos então a média aritmética deste investimento. Outra coisa que faremos é calcular a quantidade de ocorrências de lucros e prejuízos no nosso investimento. Para isso, digitaremos igual conte-se o intervalo de investimentos que será contado, no caso, lucro ou prejuízo. Por fim, iremos dividir pelo número total de períodos, para obtermos então a porcentagem de ocorrências. Também inseriremos as fórmulas de valor presente, valor futuro e TIR. Usamos uma taxa de 5% e valores arbitrários para nosso investimento. Para o TIR, usaremos o intervalo todo. Faremos a mesma formatação que fizemos na outra tabela, para estes valores. Alteraremos alinhamento, borda e cor de preenchimento. Por fim, montaremos dois gráficos, um para o fluxo de caixa e outro para o dinheiro total em relação ao tempo. Para o primeiro, iremos selecionar os valores do fluxo de caixa simples. Iremos em Inserir gráfico, tipo do gráfico será em colunas. O título será Fluxo de caixa, o eixo X períodos, o eixo Y capital, e então finalizaremos. Para o segundo, iremos selecionar os valores de total corrente, iremos em Inserir gráfico, o tipo será linhas, somente linhas. O título será total corrente, o eixo X períodos, o eixo Y capital. Então finalizaremos. Temos então dois gráficos, representando o comportamento do nosso investimento
e diversas informações para avaliá-lo. Este foi o fim do módulo sobre o LibreOffice Calc. Como comentamos, é um módulo mais breve. Até mais e tenham um ótimo curso!